E aí, pessoal, a gente vai falar a partir de agora de porcentagem, certo? O que é uma porcentagem? Uma ideia de porcentagem que a gente deve ter é a ideia de fração, certo? É uma fração com denominador 100, por isso o nome porcentagem, certo? Então, por exemplo, se você quer saber o que é 50% de alguma coisa, você sabe que é metade dessa coisa, certo? Então, se eu quiser saber o que é 50% de 200, eu vou pegar a metade de 200 e isso vai ser 50% do 200. Isso é óbvio. Mas por que será que isso funciona? Preste atenção. 50% é o mesmo que a fração 50 sobre 100. Ok? 50 por 100. Olhe que as pronúncias se parecem. 50% é o mesmo que 50 por 100. Certo? A fração com denominador 100. Sempre o denominador vai ser igual a 100 em qualquer porcentagem, certo? Então, esse 50% a gente ainda pode melhorar ele um pouquinho aqui, fazendo uma simplificação. Por quanto eu posso simplificar esse 50 e esse 100 aqui? Eu posso dividir esse 50 e esse 100 por um número em comum. Que número é esse? O próprio 50, né? Se eu dividir aqui por 50 e aqui por 50, a gente vai ter aí 50 dividido por 50, 1. 100 dividido por 50, 2. Ou seja, 50% é o mesmo que 1 sobre 2, que a gente chama de 1 meio, né? Ou seja, metade. Então, se a gente quer saber 50% de qualquer coisa, obviamente a gente vai querer saber o que é a metade dessa coisa, certo? Então, o primeiro raciocínio que a gente tem de porcentagem é esse, certo? É calcular as porcentagens mais simples. No caso, 50% é a metade, certo? Vamos ver uma porcentagem também simples, 25%. 25%, se a gente quiser calcular 25% de qualquer coisa, a gente sabe que é só dividir por 4. Por que será que a gente pode simplesmente dividir por 4? Porque o 25% é o mesmo que a fração 25 por 100. 25 por 100. Olha que parecem as pronúncias, certo? 25% é 25 por 100. Sempre o denominador 100. Aí eu posso dividir esse 25 por 25 e esse 25 por 25. 25 dividido por 25 dá 1. Fica 1 em cima, 100 dividido por 25 embaixo dá 4. Ou seja, 25% é igual a 1 quarto. Ué, então toda porcentagem que eu quiser calcular é o mesmo que calcular uma fração de alguma coisa. Exato. Então, se a gente quer calcular 25% de alguma coisa, a gente quer calcular um quarto de alguma coisa, é uma fração, certo? E como é que a gente calcula qualquer tipo de porcentagem? Vamos ver um exemplo aqui. Uma porcentagem mais interessante, que não dê para a gente fazer assim rapidamente, só olhando para a pergunta, né? Vamos dizer assim. Vamos calcular, por exemplo, 30% de 70.
Você sabe quanto é 30% de 70? Uma forma de calcular é você fazer o seguinte, ó. 30%, como eu disse, olha a pronúncia que parece aqui. 30% é igual a 30 por 100. Então eu posso escrever aqui 30. O pincel falhou um pouquinho. Vamos ver se dá uma melhorada agora. 30 por 100. Então, ó, 30% é 30 por 100. De 70. Eu quero calcular 30% de 70. Ou seja, eu quero calcular a fração do 70 que corresponde a esse 30 sobre 100 de 70. Ou seja, como é que a gente calcula uma fração de um todo? A gente multiplica nessa fração pelo todo. Então fica 30% de 70. 30% de 70 é o mesmo que 30 sobre 100 vezes 70. Olha como é simples. Aqui eu posso, já que a gente tem multiplicação e divisão apenas, né? Eu posso cancelar esse zero com esse zero, que é o mesmo que dividir por 10, esse 70 e esse 100 por 10. Posso cancelar esse outro zero com esse outro zero, que é o mesmo que dividir novamente por 10 e novamente aqui por 10 embaixo, certo? Fica então aí 3 vezes 7. 3 vezes 7 dá 21. 21 dividido por 1, que sobrou lá embaixo, ó, dá igual a 21. Então, 30% de 70 é o mesmo que 21. 30% de 70 corresponde a 21, certo? Vamos ver mais um exemplo para fixar a ideia. Suponha que eu queira calcular 80% de 160. 80% de 160. 80% é o mesmo que 80 por 100. 80 sobre 100. Esse de aqui eu represento como se fosse esse pontinho aqui, ó. Essa multiplicação. Então vai ficar 80% de 160. Vai ficar 80 sobre 100 vezes 160. Olha como é simples. Cancela esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. 8 vezes 16. Vou fazer aqui separado. 8 vezes 16. 6 vezes 8 ou 8 vezes 6, né, que é o mesmo. 8 vezes 6 dá 48. Coloco 8, vai o 4. 8 vezes 1 dá 8. Com 4 dá 12. Então dá 128 em cima. Ó, 8 vezes 16 dá 128. Dividido por esse 1 aqui que sobrou. Ó. Só sobrou esse 1zinho aqui embaixo. Fica 128 por 1, que dá 128. Então, vou colocar o sinalzinho de igual para ficar correto, né? 80% de 160 é igual a 128, ok? É isso aí. Esse é o básico para cálculo de porcentagens. Tem várias outras ideias para esse cálculo de porcentagem, mas esta é a ideia básica, ok? A gente vai ver como é que calcula essa porcentagem usando regra de 3 também, certo? E vai ver a resolução de alguns problemas. Então vamos lá, continuar nossos estudos. Vamos fazendo os exercícios referentes a essa parte. Valeu!